Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu. E sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Essa palavra é muito responsabilizante. Nós precisamos meditar, rezar e compreender bem esta palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que colocar em prática a vontade de Deus. É preciso nós, a partir desta liturgia de hoje, fazer uma revisão de vida, se o que nós estamos ouvindo da palavra de Deus, se estamos colocando em prática. Que a questão não é a prática religiosa em si, a questão é a prática da vontade de Deus, é diferente. Porque tem muita gente dentro da igreja que está vivendo uma prática religiosa, até vai à missa, até reza o terço, até faz novena, só não se converte, só isso. Faz tudo, só não se converte. É por isso que Jesus vai dizer que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não é questão de vestir uma casula, agora no tempo do advento roxa, como esta aqui, entrar com a mãozinha posta e está tudo bem, né? Não. A questão não é andar com o terço na mão, pode até ser rezando. A questão é, a oração está mudando, está transformando? Está transformando, está tendo mudança? É essa pergunta que nós precisamos nos fazer e sermos sinceros, porque às vezes nós até fazemos a pergunta, só que não respondemos, não somos sinceros conosco mesmo. Que a vida de oração que nós temos, ir na missa, rezar o terço, fazer novena, nossos momentos pessoais de oração, precisa mudar a nossa vida, mudar as nossas atitudes. Precisa haver uma mudança. Destaca essa palavra hoje na sua vida: mudança, transformação. E a coisa tem que ser concreta, não pode ser algo abstrato. Eu tenho melhorado, mas melhorado em quê? Dê nome. A paciência, você tem sido mais paciente do que até então? Eu tenho, meu Deus do céu. Tem sido paciente? Eu tenho, padre. Calma aí, está alguma coisa errada. A coisa tem que ser concreta. Tem sido mais compreensível em relação às coisas da sua casa? Mais compreensível em relação ao seu esposo, sua esposa, seus filhos? Tem tentado compreender mais? Tem conseguido calar, em vez de meramente falar? A coisa tem que ser concreta. Se não for concreta, não é mudança. E precisa existir. Então ontem, quando eu rezava com essa palavra, eu ia fazendo algumas revisões de vida. Digo, meu Deus do céu, graças a Deus tu trabalhou muito no meu coração, que eu sou sanguíneo.
e revendo algumas atitudes que eu já tomei na vida, eu digo, Jesus, ainda bem que tu conquistou a mim, senão seria pistoleiro. O padre Helenildo não seria padre, seria pistoleiro, se não fosse Jesus ter mudado tanto o meu coração, que eu sei do que está aqui dentro. Se Jesus não trabalhar, eu sei do que eu sou capaz. Não seria padre, seria pistoleiro. Mas graças à misericórdia divina, Deus foi trabalhando no meu coração. Tem hora que dá vontade de esganar. Mas digo, calma aí, Jesus, me ajuda. Dá-me graça, Jesus. Não dá-me força não, porque se der força, arranca o pescoço. Então me dá graça. A questão é graça. Não dê força agora, Jesus. Dê a graça. É assim, nós precisamos entender o que Deus tem feito em nós e de fato deixarmos que Deus faça. Porque senão passam os anos e nós permanecemos do mesmo jeito. Meu Deus do céu, não é por aí não. A oração precisa ir nos transformando. A nossa vida com Deus precisa ir nos transformando. O campo da pureza. Nós precisamos olhar para nós. Eu tenho conseguido ser puro no meu olhar, na minha fala, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes. Pureza. Que são os puros de coração, os puros de espírito que vão entrar no céu, não são os impuros não. Porque tem muita gente dentro da igreja vivendo a impureza. A impureza no abraço, no toque, no olhar, na fala, piadas imorais, está tudo tranquilo. Mas na hora de entrar na igreja, é mãozinha posta. Na hora de sentar, tem até um jeito de sentar, de forma silenciosa. A questão não é a exterioridade, meu Deus do céu. A questão não é a exterioridade, embora ela seja importante e necessária. A questão é que está dentro. Que tem muita gente dentro da igreja vivendo em pecado. Tem muita gente vivendo dentro da igreja, longe da graça de Deus. E se nós estamos longe da graça de Deus, nós não vamos entrar no céu não. Não é a casula do padre Helenildo que vai fazer com que ele entre no céu. Não é a mitra de um bispo que vai fazer com que ele entre no céu. Não é um anel, não é nada não. É a vida com Deus. A ponto que nós padres, o bispo e o Papa Francisco, se nós, agora eu vou falar só do clero, se nós clero, começar do Papa, os cardeais, os bispos, chegar em nós padres, se nós não vivermos a fidelidade a nós, se nós vamos perder a salvação. Não é questão de ser papa, de ser bispo, de ser padre que está garantida a salvação. Não é. Não é o fato de você ser ministro da Sagrada Comunhão que você vai se salvar, não. Eu sou leitor, padre, o que é que tem a ver? Eu toco na missa, padre, o que tem a ver? Eu canto, o que tem a ver? Ou mesmo eu celebro, o que tem a ver? Se eu que celebro a Eucaristia como sacerdote, administro os sacramentos, se eu não me converter, se a minha vida não for uma vida agradável a Deus, eu perco a minha salvação. Olha só que grave, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Poderíamos traduzir, nem todo padre vai entrar no reino dos céus. Somente aqueles que fizerem a vontade de Deus. Nem todo papa vai entrar no reino dos céus. Somente aqueles que fizerem a vontade de Deus. Nem todo bispo vai entrar no reino dos céus. Somente aqueles que fizerem a vontade de Deus. Nem todo católico vai entrar no reino dos céus. Somente aqueles que fizerem a vontade de Deus. Eu estou traduzindo para você. Se a coisa está difícil de entender, eu estou traduzindo. E na história da igreja nós tivemos papas e papas, tivemos santos papas. E o santo mais recente foi São João Paulo II, o venerável São João Paulo II, que eu amo tanto. E com certeza você também. Mas não foi sempre assim não, nós tivemos na história da igreja papa, que em momento de fraqueza teve 5 filhos. Sobrenome Borges, que escolheu como título, como nome para o papado Alexandre VI, depois deu uma pesquisadinha aí, momento de fraqueza, 5 filhos. Eu espero que ele tenha tido tempo de se arrepender das maluquices que ele fez. Pode dizer assim que a questão não é ser papa, não é ser bispo, não é ser padre, que garante a salvação, não é.
Que se nós padres, se nós não vivermos o amor a nosso Senhor, a fidelidade ao que nós assumimos, nós vamos entrar com casulo e tudo no inferno. Com casulo e tudo, o fogo vai ser até maior, porque é muito pano, é túnica, é casula, o fogo vai ser até maior, que é muito pano. A gente tem que ter cuidado com tanto pano e o coração vazio. Coração vazio é terrível. Podemos enfeitar o jeito que for, até com pérolas preciosas a casula, mas se o coração não for de Deus, se a vida não for de Deus, entra com casula e tudo no inferno. E nós temos que ter consciência disso. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Não é palavra de Helenildo, padre Helenildo, não. É palavra de Jesus. Portanto, deve ser colocado e ter muito crédito. Temos que observar como têm sido nossas atitudes, porque senão vamos viver o tempo todo na igreja, participando da missa, na missão da Canção Nova em Várzea Grande de Cuiabá, todo dia 7h30, chegar lá no céu, oi, quem é? Padre Helenildo que celebrava. Padre Helenildo, quem é Padre Helenildo? Conheço não. Olha só, imagine só você ouvir isso da boca de Deus. Conheço não, minha Nossa Senhora, é para cair e desmaiar. Quem é? Menandro, responsável de missão de Cuiabá. Conheço não, meu Deus do céu. Quem é? Sabrina. Conheço não, meu Deus do céu. Quem é? Joelso. Conheço, não tem ideia do que é isso, ouvir da boca de Deus. Não, mas eu fui à missa, eu fui consagrado, eu deixei tudo. Deixou tudo, mas será que deixou mesmo? Ou deixou e depois pegou de volta? Porque a questão não é deixar, é continuar deixando. Que nós até no início da caminhada deixamos tudo. Depois a gente pega tudo e mais um pouco de volta, aí pronto. Complicou a vida. Se eu deixo tudo, depois eu pego tudo de volta, complica mais ainda. Uma pessoa que não consegue falar o L, aí complica. Aí complica o negócio. Se nós não colocarmos a vontade de Deus em prática, a coisa complica. Não é nem complica, a coisa complica. É o complicado duas vezes, viu? O complica é o complicado duas vezes, para você entender. E complica mesmo, porque quem é que vai entrar no céu? Quem fazer a vontade de Deus, quem colocar em prática, é isso que Jesus está dizendo. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas somente aqueles que põem em prática a vontade do meu Pai. Olha, essa é a palavra de Jesus. Façam revisão de vida hoje, como eu fiz ontem e vou continuar a fazer hoje. E essa semana, daqui para a sexta, é o período que eu preciso me confessar. Já vou levar para o meu confessor, uma revisão de vida. O que é que eu não tenho colocado em prática? O que é que eu não tenho feito à vontade de Deus? E eu repito, não é o fato de eu ser padre que vai me garantir a salvação. Pelo contrário, o fato de eu ser padre pode me complicar mais ainda. Que existe uma responsabilidade vocacional de falar o que a igreja fala, de pregar o que a igreja prega, de ensinar o que a igreja ensina. E se eu pregar, ensinar e falar alguma coisa que a igreja não diz, eu posso ser condenado por isso. Se eu pregar, em vez de eu pregar o evangelho, a verdade do evangelho, sair pregando ideologia, estou ferrado. Perdão da palavra. Estou frito. Vou usar uma palavrinha mais leve, estou frito. Porque é preciso colocar em prática a vontade de Deus. Aí sim, se nós colocamos em prática a vontade de Deus, isso nos garante a salvação. Não por mérito, mas por graça de Deus. Mas se eu escolher, mesmo como padre, viver longe da vontade de Deus, aí literalmente a casa cai. Como a analogia que o Evangelho assim o fez. O prudente que constrói sobre a rocha e o imprudente que constrói sobre a areia. Quando nós não vivemos sobre os mandamentos, sobre os sacramentos, nós construímos a nossa casa sobre a areia. E a casa cai. E a casa cai. Mas dá tempo de nós consertarmos. Não morremos ainda, dá tempo.
Construa a sua casa hoje sobre a rocha que é Cristo, a rocha que é a igreja, a rocha que são os mandamentos, a rocha que são os sacramentos. Aí sim, quando bater na porta, quem é? Menando. Seja bem-vindo, Menando. Estava esperando a sua chegada. Joelso, seja bem-vindo, estava esperando. Sabrina, estava esperando. Padre Elenildo, bem-vindo. Aí vai ser maravilhoso, aí é só festa. Se fizer a vontade de Deus, é só festa. Mas se não fizer a vontade de Deus, é só desespero.